Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 34 a 36 do livro de Números, encerrando o livro. No versículo 2 do capítulo 34, quando os israelitas entrassem na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, eles deveriam repartir o território entre as 12 tribos, de acordo com a necessidade da população de cada tribo. As costas da terra prometida representavam os limites da terra de Canaã e eram a composição ideal para as fronteiras da nação. Nos versículos 3 a 5 do capítulo 34, o lado sul da fronteira começava com o deserto de Zin, de onde os espias voltaram com seu relato. A linha se estendia ao nordeste até o extremo sul do Mar Morto, evitando o território de Edom do lado oeste de Arabá, e em seguida indo para o oeste do deserto de Zin e gradualmente virando para o noroeste. A fronteira ia ao longo dos limites do território edomita para evitar quaisquer outros conflitos com aqueles que proibiram a passagem de Israel quando este se movia para a Transjordânia. Versículo 6 do capítulo 34, a fronteira do ocidente era a barreira natural formada pelo mar Mediterrâneo. Versículos 7 a 9 do capítulo 34, a fronteira do norte ia do mar Mediterrâneo até o Monte Or. Versículos 10 a 12 do capítulo 34, a fronteira oriental começava em Azarenã, que tem sido associada ao oásis de Cariteim, nos arredores do Monte Hermon. A fronteira continuava ao sudeste, em direção a Cefã, e em seguida para o sul, rumo a Ribla, depois contornando o lado leste de Aim e seguindo para o extremo leste do Mar da Galileia. A partir do Mar da Galileia, a fronteira oriental descia junto com o Rio Jordão até o Mar Morto, em uma distância de cerca de 95 quilômetros. Versículos 13 a 15 do capítulo 34, Moisés cumpriu a tarefa que lhe foi dada. A responsabilidade de levar a cabo essas instruções seria de Josué, filho de Num, seu sucessor. A distribuição da terra por sorte, de acordo com o tamanho relativo de cada tribo, foi concluída sob a liderança de Josué. Esta distribuição se aplicava às 9 tribos e meias que se estabeleceram a oeste do Jordão, considerando que as outras 2 tribos e meias já haviam recebido sua porção. As fronteiras refletiam os limites territoriais ideais para a terra de Israel, tal como delineado pela instrução de Deus. No versículo 17 do capítulo 34, para dividir a obra de repartir a terra, foi escolhido um líder eclesiástico, Eleazar, e um líder cívico, Josué. Versículos 19 a 29 do capítulo 34. Dos espias que foram enviados para avaliar a terra, somente Caleb continuou como líder de sua tribo na divisão dos territórios. Com as responsabilidades da nova liderança colocadas sobre os ombros de Josué, seu lugar como representante da tribo de Efraim foi assumido por Quemuel. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 35. Dos versículos 2 a 3 do capítulo 35. Esta distribuição especial provia terras entre as 12 tribos de Israel para os levitas morarem e pastagens ao redor das cidades para seus rebanhos, adquiridos por meio da coleta de dízimos e ofertas dos israelitas. A partir dessas determinações, os levitas e os sacerdotes poderiam ensinar as leis de Deus ao povo, preocupação vital para uma nação que devia aprender os estatutos e preceitos da lei de Deus. Versículos 6 a 8 do capítulo 35, paralela ao acampamento dos sacerdotes levitas em torno do tabernáculo na jornada do deserto, a organização do Estado teocrático foi feita de forma que os levitas tinham uma presença visível entre as 12 tribos, para lembrá-los da necessidade de santidade e justiça do povo de Deus. Dos versículos 10 a 15 do capítulo 35, as 6 cidades de refúgio eram necessárias para manter a pureza e a ordem na comunidade. 3 dessas cidades foram definidas mais tarde: Bezer, no território de Ruben, Ramote em Gileade, nas montanhas de Gade, e Golã, na região de Bazã. No versículo 12, sobre o vingador, um membro da família da vítima costumeiramente era designado para vingar a morte da vítima, matando o homicida. Versículos 16 a 21 do capítulo 35. Estas mortes, que envolviam o uso deliberado de armas mortais e ataques pessoais propositais, eram consideradas assassinato e, portanto, não estavam debaixo das normas que regiam a cidade de refúgio. Os assassinos deveriam ser executados pelo vingador do sangue, um parente do morto escolhido para isso. O vingador era um parente que resgatava a vida de uma pessoa, tirando a vida do assassino. Versículos 22 a 29 do capítulo 35,
A terra prometida deveria ser uma terra santa, livre da impureza de sangue derramado. As 6 cidades de refúgio eram um santuário para proteger as vidas dos convictos de homicídio culposo, ou seja, que não havia intenção de matar. Elas também serviam de destino para banir os ofensores. Se uma pessoa era colocada debaixo da proteção de uma cidade-refúgio, mas decidia deixar a cidade, ela corria o risco de ser executada pelo vingador da vítima. As autoridades da cidade eram responsáveis por avaliar cada caso para determinar a natureza e a causa da morte de uma pessoa. A expiação só era oferecida à pessoa que cometera o homicídio culposo depois da morte do sumo sacerdote. Portanto, essa pessoa deveria permanecer da cidade até esse dia. Os assassinos dolosos, ou seja, aqueles, né, que tinham intenção de matar, esses que buscassem refúgio nessas cidades não eram protegidos pela lei. A pena de morte para homicídio doloso deveria ser executada pela cidade depois que as autoridades determinassem que a pena de morte era justificada. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 36. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 36, os líderes patriarcais dos maquiritas, da tribo de Manassés, temiam, né, que as filhas de Zelofeade se casassem com homens que não fossem da sua família. A porção de terra que lhes cabia pudesse passar para outra tribo ou família. Isso iria pôr em desordem a distribuição equilibrada das terras. No versículo 4 do capítulo 36, o ano do jubileu acontecia a cada 50 anos, ao final de 7 anos sabáticos. No ano do jubileu, as propriedades que tivessem sido compradas e vendidas entre as diferentes tribos e famílias voltariam para o domínio da sua tribo original. Este costume preservava o equilíbrio da terra e a distribuição da riqueza entre as 12 tribos. No ano do jubileu, várias dívidas eram perdoadas, como a dos escravos registrados, e as pessoas eram libertadas das obrigações financeiras e de outros tipos para poder reconstruir suas vidas. Dos versículos 5 a 9 do capítulo 36, o julgamento do caso veio por meio da instrução do Senhor a Moisés, que permitia que as mulheres se casassem com homens de sua preferência, porém que se casassem na família da tribo de seu pai. Isso está falando das filhas de Zelofeade. Nos versículos 10 a 12 do capítulo 36, aqui vemos a obediência das filhas de Zelofeade às instruções do Senhor. Com isso, nós encerramos o estudo tanto dos capítulos 34 a 36 do livro de Números, como encerramos o estudo de todo o livro de Números.